Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado. Bom, agora que eu começando para valer, boa noite. Esse é um projeto do Grupo TVD, TV da Democracia, de um grupo de democráticos, cidadãos democratas, que se juntaram para a gente poder fazer um projeto em defesa da democracia no Brasil, inclusive contra a permanência do presidente Bolsonaro no poder em função dos crimes que ele vem cometendo como presidente da República e do genocídio promovido por causa da pandemia do Covid-19, do negacionismo e do mau exemplo que está dando aos brasileiros com relação a todas as normas e protocolos de segurança para se evitar esse genocídio, essas mortes que nós estamos tendo no Brasil e que vai piorar. Mas hoje também, então nós temos um site que é o tvdademocracia.online, né? Temos uma página no Facebook, que é essa que vocês estão assistindo, e nós temos também um canal no YouTube, que chama-se também Grupo TVD, além de uma página no Twitter. Estamos começando, então tem muita informação que ainda virá, e que nós vamos coletando e vamos acumulando, tá certo? Hoje nós temos um convidado para a entrevista, que é o Dr. Marcos Paz, advogado, um cara democrático, um cara que defendeu a democracia e sempre lutou contra a ditadura militar e está em Brasília hoje diretamente, está conosco aqui junto com o Zé Mário Spínola, que é um cidadão também democrático e que também faz parte desse projeto, desse grupo. Por isso, eu vou chamá-los à tela para que possamos continuar essa entrevista. Então, eu quero só aqui deixar o meu abraço a Marcos Paiva, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, e vou deixar a primeira pergunta para Zé Mário Spínola. Zé Mário, fica à vontade para perguntar. Bom, boa noite a todos os amigos, todos aqui que estão presentes, comungando comigo ideias democráticas, comungando comigo preocupação e a capacidade nossa de indignação. Se não mais conservássemos a nossa capacidade... A imagem está cortando. Ô, Marcos, tudo bem? Está me ouvindo? Um abraço para a Thelma. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Um abraço para a Thelma Dias Fernandes, que está assistindo. E para Márcio Roberto Carvalho, que é um historiador, professor, faz o FPB, é um negro de primeira linha, que defende as causas negras com muita maestria. E é cristão progressista. Um abraço para vocês. Pode continuar, Espínola. Então, vamos lá. Eu estava falando sobre o motivo que estamos todos aqui, justamente porque conservamos nossa capacidade de nos indignar. Correto? Concorda comigo, Marcos? Perfeito, concordo. Bom, então, nós sabemos, ao longo da nossa vida, observamos que existe muita forma de ditadura, muita forma de autoritarismo. Geralmente é a base de golpes militares, a presença militar. Mas, quando, no momento, no Brasil, dos 3 poderes instituídos, 2 estão comungando das mesmas ideias antidemocráticas no Brasil, podemos concluir que já estamos numa forma de ditadura, Marcos? Ou apenas estão ensaiando? Boa noite mais uma vez a todos, e em particular ao nobre jornalista Eliseu Mariotti, a quem eu rendo homenagem, e ao ilustre doutor José Mário Spínola, meu querido amigo, que me oportuniza a felicidade de estarmos juntos.
Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi? José Mário, Mariotti, vocês estão me ouvindo? Eu não os estou vendo. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo você. Sim. É que deixamos só você na tela. Ah, tá. Eu estou vendo e ouvindo bem. Aquilo que eu te falei. Tá bom? Perfeito. Tá certo? Tá certo. Então, fica à vontade. Isso, correto. Muito obrigado. Bom, eu penso como você, Zé Mário. Nós estamos caminhando para um campo de concentração no sentido de se fazer desvanecer o Estado democrático de direito. De uma forma pálida, estão destruindo a democracia. As estruturas de poder estão receosas de que este presidente da República, que se arvora a ser um salvador da pátria, e miseravelmente a pátria que precisa de um salvador está praticamente à beira da destruição, ele fica amedrontando os cidadãos brasileiros com as Forças Armadas, o que, aliás, é detrimentoso para as nossas Forças Armadas, porque ele quer usar as Forças Armadas atribuindo a elas um papel de milícia. E isso é uma tragédia nacional. Primeiro porque as nossas Forças Armadas, com o nascimento de um novo Estado, com o advento da Constituição de 88, isso porque toda vez que surge uma nova Constituição, nasce um novo Estado, as Forças Armadas têm tracejada na Constituição Federal o seu papel. E, na verdade, ele macula a dignidade das Forças Armadas quando diz que ele, que tem uma formação militar, foi preparado para matar. Ora, infeliz de um povo que tem umas Forças Armadas preparadas para matá-lo. Então, essa realidade aparentemente desvanecida, encoberta, ela demonstra, na verdade, uma diáfana, transparente caminhada deste presidente da República para destruir o Estado democrático de direito. E as colocações dele são de modo a amedrontar os poderes constituídos, dos quais um dos maiores pilares de um Estado democrático de direito é o Poder Judiciário. E ele agride o Poder Judiciário com descaramento e uma arrogância intolerável, o que não justifica que um presidente da República, que jurou cumprir a Constituição Federal e que tem como primado a defesa da dignidade da pessoa humana, e isso aí envolve a principiologia das liberdades, a principiologia da defesa do cidadão, ele realmente está malferindo a Constituição Federal. E como dizia Ulisses Guimarães, todo aquele que agride a Constituição é um traidor da pátria. Então, esse malveso de aspirantes a ditadores não deve nos assustar. Uma, porque, historicamente, já se conhece
que todos esses que almejam ser ditadores, eles vêm sempre falando em honra, em dignidade, em família, contra a corrupção. Isso é uma veste talhar, para encobrir o espírito putrefato, que é o espírito de todos os ditadores. Daí porque eu tenho a impressão que é necessário, eu tenho a certeza que é necessário, que nós não nos intimidamos. Nós, todos os brasileiros. O descaso, o desamor, o desabraço que mostra o presidente da República com vários ministros de Estado para com a sofrida dor do povo brasileiro, a cada dia mais mortes pela inércia, ou como diz o francês, faute de service, que é pior do que a chamada faute de serviço, porque é intencional o negacionismo dele. Ele não quer realmente que o povo se vacine, ele não quer, na verdade, que as Forças Armadas desempenhem sua função constitucional, ele quer destruir com uma sargentada o poder judiciário brasileiro e investe também, sordidamente, contra o Congresso Nacional. Eu falo isso não só porque concorde com a sua pergunta, nobre Zé Mário, grande médico, pensador e querido e nobre amigo, mas é porque eu queria falar também para a juventude, porque essa juventude, na verdade, é o embrião de uma história nova nacional. Tem muito jovem que foi iludido por esse capitão do mato, que apregoa a violência, tem animosidade pela tortura. E muitos jovens acham que realmente, se o militar desse um golpe, seria bom para o país. Nós éramos adolescentes quando surgiu o golpe de 1964. O que nós vimos de início, eu devia ter uns 14 anos, eu vi de manhã cedo tanques de guerra tomando conta das ruas, e o povo cantando e batendo palma para a invasão dos tanques nas nossas cidades. Em João Pessoa, Alagoa, a rua Dom Pedro I, que ia desde a Praça da Independência ao Colégio Pio X, aqueles tanques de guerra mostrando uma opulência e sob o argumento que estavam protegendo o Brasil da esquerda, dos comunistas, do socialismo, que estavam protegendo o Brasil contra a corrupção. Alguns meses depois, muitos daqueles que admiravam a tomada de poder pelo golpe militar começaram a assistir à invasão das casas de seus vizinhos, de seus amigos, as notícias tentando ser abafadas de que estavam os nossos conhecidos e outros que não eram nossos íntimos conhecidos, mas que estavam sendo levados aos quartéis para serem torturados. Criaram DOPs, que era uma polícia localizada para verificar como ia destruir a capacidade de resistência. Deixa eu só interromper, fazer uma interrupçãozinha rápida, para não perder uma observação sua. Eu gostaria de deixar até registrado isso, que todo fascismo, todo movimento fascismo, todo discurso fascista, ele sempre vem permeado do discurso contra a corrupção. É uma característica de todos os governos fascistas e tudo mais.
Então, achei muito pertinente essa lembrança da questão do discurso contra a corrupção. Todo fascismo tem essa premissa. Era essa a minha observação. Perfeito, muito oportuna, eu acho relevante. Então, veja bem, o que é que nós vimos? Antes do golpe militar, ganhar ossatura no nosso país, nós tínhamos uma juventude que era uma juventude alegre. Nós jogávamos bola no meio das ruas, nós colhíamos com nossas mãos as mangas dos mangueirais, nós íamos à missa e escutávamos os passarinhos cantando, o povo sorrindo. Depois, a tristeza começou a invadir as ruas, as casas, e, de repente, tivemos a noção que a rua virou cadeia, as ruas viraram cadeia, as ruas estavam virando masmorra. Então, nós, que antes saíamos muitas vezes dos colégios, das nossas escolas, para comemorar o fim do ano que nós havíamos passado, e quase que uma passeata, 4, 5, 6 colegas, íamos para uma churrascaria, felizes, lépidos e soltos. Depois, começamos a ver que se tivesse 3, 4 jovens, 3, 4 pessoas numa churrascaria, num boteco, chegavam os carros com os policiais travestidos, desciam e diziam: documentos, vocês estão conspirando contra o regime. E se eles vissem algum jovem cabeludo, eles chamavam de imediato que aquele jovem era comunista. A juventude não tinha mais como se reunir nos bares, nas calçadas. E aí, eu me lembro do verso de Éluard, quando Paris foi invadido pelas forças nazistas, onde ele escreveu: Paris tem frio, Paris tem fome. Paris já não come castanha nas ruas. E era assim, e vivemos isso. A juventude não tinha mais a possibilidade de sorrir feliz, porque se sorrissem 2 ou 3 ou 4 amigos, estavam sorrindo do governo, daquele governo que sequestrava, que torturava, que invadia as casas, que levava para a Polícia Federal jovens e adolescentes para serem interrogados e muitas vezes torturados. E quando a tortura para eles não era bastante, tanto no DOPS como na Polícia Federal, entregavam a gente nos quartéis do Exército para ser agredido, humilhado. Então, vejam, hoje eu vejo meus filhos, os amigos dele, a juventude, sentado nos bares, mais de 300 pessoas antes da pandemia, tomando chopinho, falando mal do governo, de Lula, de Dilma, sem assombração. Agora, abramos os olhos, arregalamos a nossa vigilância, porque este presidente pretende também fazer um golpe e reeditar a ditadura nacional, a ditadura que só cobriu de pejo o nosso país, e atrasou o nosso país em mais de 50 anos. Então, eu não vou falar de mim hoje, da minha atuação como estudante que ousou, como Zé Mário, como o Washington Rocha, como o Help, como o Severino Bio, como Eduardo Jorge, como Eric Rosas, como Jander Neves, que nos insurgimos e tivemos a ousadia e a coragem
de sacrificar a nossa juventude, deixar de jogar bola para ir preso nos quartéis, porque queríamos o Estado democrático de direito. Então, não é só que me dói vendo muitos jovens clamando pelo retorno do Brasil à ditadura, quando, na verdade, não sabem o que é conviver com a ditadura. Não sabem a desgraça que a ditadura traz. Qualquer ditadura é a restrição absoluta do direito à dignidade humana. E a ditadura, nós, seres humanos, que nascemos livres, devemos ter nojo, devemos resistir. E lembrando, é um grande romancista que ele diz que, às vezes, cria-se um muro, e muitas vezes, se nós não tivermos condições de quebrar este muro com a nossa testa, porque às vezes o nosso pescoço não aguenta, nós não devemos, mesmo assim, perder a esperança e reunir forças para quebrar esse muro com a alma, com os dentes, com os nossos braços, com a nossa fé e com a nossa esperança. Eu devolvo a palavra ao ilustre médico, ao querido amigo, ao pensador Zé Mário. Muito bem, Marcos. Eu vejo que você conserva, os anos passam, mas você conserva a poesia da oratória. Você sempre foi um poeta quando fala. Marcos, nós temos observado que, de uma forma ou de outra, esse bloco autoritário que está hoje dirigindo o país, ele conta, no momento, com o apoio tácito das Forças Armadas. Quer queira, quer não, as Forças Armadas nunca negaram isso. Certo? Então, até prova em contrário, eu prefiro pensar que o meu paciente está com algum problema. Certo? E esse problema é a presença das Forças Armadas nas mãos de um bloco formado pelo poder executivo, junto com o poder o legislativo. O legislativo no momento. Bom, eu vejo também uma grande dificuldade de mobilização, certo? O que você enxerga como saída, já que nós estamos com essa dificuldade de mobilização popular, que é o que poderia apresentar algum tipo de resistência? Zé Mário, veja bem, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não sou uma expertise, né, como eu acho que é o termo, na área de tecnologia. Mas eu acho que toda e qualquer forma de se materializar uma oposição contundente é se recorrer aos métodos, se não os mais modernos, aos métodos antigos. Na ditadura militar, não tínhamos realmente a mídia, não tínhamos nada disso. Os nossos telefones, na casa dos nossos pais, eram telefones plantados na parede. Mas e havia uma vigilância imensa das Forças Armadas contra qualquer arroubo democrático, com apoio do SNI, DOPS, OICOD, etc. Era tudo proibido, além de ser proibido sonhar, de executar o sonho. Hoje poderíamos dizer, vamos usar da mídia, da internet, mas a mídia tem, a mim me parece, que a mídia ela tem
ela guarda um extremo perigo. A mídia hoje, você vê que o presidente da República, com aqueles que o apoiam, os seus asseclas, os marginais, os facínoras que se enriquecem com o atual governo, eles lançam mão da mídia e fazem propagandas mentirosas. Eles usam nomes de pessoas que nem existem e, muitas vezes, imagens de pessoas que nunca disseram o que eles dizem que disseram. Então, se não der para nós levarmos esse grito à rua, vamos usar os mimeógrafos, vamos usar os panfletos. Se não der hoje para levarmos a massa, ou a massa não tiver condições de ir à rua, vamos chegar lá com comícios relâmpagos, com palestras. Nós não vamos ficar presos por uma mídia que não sustenta, senão, a força do poder dominante. A mídia está a serviço do poder dominante. A mídia, tanto a imprensa, com raras exceções, a internet, estão à vontade para servir a classe dominante. Então, se isso não é um recurso bastante, eu acho que deveríamos fazer reuniões, enquanto ainda existe o Estado Democrático de Direito, e as escolas públicas, se fecharem a possibilidade, vamos para as calçadas, vamos aos pontos de ônibus, vamos rodar ou ressuscitar o mimeógrafo ou um tipo igual, e vamos fazer panfletos. Mas a gente não pode ficar calado, engessado, por uma tecnologia que, na verdade, só dá acesso aos exploradores da liberdade, aos destruidores do Estado Democrático de Direito. Eu acho que precisamos reagir. Fazer, criar nas ruas catedrais de liberdade. Pois não, amigo? Então, é interessante, quando se fala na mídia, na área que eu estou bastante familiarizado, até porque eu sou jornalista, e tem uma questão muito interessante que a gente vê na mídia hoje, né? Depois da Vaza Jato, que revelou toda a fraude da Lava Jato, todos os crimes que a Lava Jato cometeu e a corrupção do sistema judiciário que a Lava Jato provocou, a gente continua vendo na mídia que, de certa forma, foi abandonado, mas e se fala, inclusive, no julgamento de questão de Moro com relação às sentenças condenatórias de Lula. Mas não se fala, não se admite dentro dessa mídia a volta dos direitos políticos dele, para que ele possa disputar as eleições. Então, assim, fazendo uma relação com o que o senhor está falando, e colocando mais um elemento de discussão dentro dessa fala, eu lhe faço uma pergunta. Na sua opinião, na sua visão, Lula pode, deve ou não vai conseguir no STF os seus direitos políticos de volta? Veja bem, antes de tudo, eu quero falar sobre este grupo que se traduziu como a República do Paraná, que, na verdade, foi um grupo pré-ordenado para destruir qualquer possibilidade de Lula se candidatar à presidência da República. Você vê que, primeiro, o procurador da República, chefe,
desse processo destrutivo chamado Lava Jato, o Dallagnol, ele começou com o apoio da imprensa, da mídia. Todo dia eles lançavam, inclusive fizeram imagens de fundo belíssima, uns tonéis derramando dólar, derramando petróleo. E então eles chegaram a demonstrar num gráfico cretino, mas extremamente útil para eles, para aquele momento histórico, que a Petrobras estava sendo sangrada e que Lula e Dilma estavam ligados a isso. E quem é que orquestrou isso? Foi justamente aquele grupo de políticos, junto com economistas, junto com a imprensa, para destruírem a figura de Lula e o Partido dos Trabalhadores. Então, veja bem, por exemplo, usaram da lei de delação premiada, que essa lei de delação premiada, ela tem como pressuposto básico a voluntariedade do delator. Isso eu escrevi há mais de 4 anos, advertindo do perigo e do crime que estavam fazendo usando da delação premiada. Porque se a delação premiada previa a espontaneidade do delator, além de outros requisitos, não era de ser admissível que o juiz Sérgio Moro, junto com o Dallagnol, mandassem prender um adversário, mandassem prender uma pessoa que, segundo eles, estava sob custódia ou sob desconfiança do Estado, de que teria se apropriado de um bem ou teria feito parte de uma quadrilha com os mesmos objetivos criminosos. Eles faziam o quê? Eles colocavam as pessoas na masmorra. E na masmorra não tem um santo que não diga o que os torturadores querem. Eles quebram primeiro o espírito de vida do ser humano. Eles fizeram isso com vários dessa questão das empresas construtoras no Brasil, para que eles fizessem a delação premiada envolvendo Lula, ainda quando eles não quisessem. Nós tivemos vários exemplos, dentre dos quais um rapaz que era um herdeiro de uma grande empresa construtora nacional, que tinha obras no exterior, e de início ele se negou a fazer o que o Moro queria. Ele passou 1 semana, 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2, 3, e aí, na masmorra, toda mentira vira verdade para os torturadores. Eles, então, conseguindo enfraquecer a pessoa, porque, veja só, o ser humano é um ser de agregação. O ser humano, ele tem família, tem amigos, tem filhos, tem mulher, tem parentes, tem os vizinhos. O primeiro dia de prisão, ele sofre. O segundo dia, ele sofre mais ainda. Do terceiro dia em diante, ele começa a se entristecer e o corpo dele, o psique dele vai se distanciando da realidade. Porque isso é tortura, o que o Dallagnol mandou fazer, em conluio com o juiz Sérgio Moro, deixar as pessoas presas até que elas aceitassem fazer uma delação premiada nos modos que eles queriam. E veja a gravidade. Vejam a gravidade. Isso não é de hoje, mas toda a doutrina do direito penal, toda a estrutura do direito penal, do direito processual, de Calamandré, Carnelutti, que sempre descreveram um processo como actum trium personarum, é um ato que envolve 3 pessoas,
O autor, o réu e o juiz. O autor tem interesse numa causa. O réu reage aos interesses do autor. E o juiz tem que ser aquela pessoa desinteressada no meio dessas duas fases interessadas. No caso do Lula, o autor é o chamado dominus litis, o dono da lide, que é o Ministério Público Federal. De um lado, o dominus litis, que é o autor. Do outro lado, o Lula, o presidente Lula. E um terceiro, que deveria ser desinteressado, seria o juiz. O juiz Sérgio Moro apareceu como salvador da pátria. E o juiz, que devia ser uma parte desinteressada para julgar uma lide, esse juiz fazia diuturnamente ligações para o procurador, o acusador. O juiz perguntando ao acusador como é que deveria proceder. O acusador, que é o Ministério Público, nas mãos desse Dallagnol e dos seus membros, dos seus seguidores, eles diziam ao juiz como devia fazer. Quando era uma procuradora que ia ouvir o Lula ou alguém que fosse depor negando as acusações do Lula, eles mandavam o Moro, o juiz, que deveria ser parte desinteressada na demanda, entrava em contato com os procuradores da República e mandava que substituísse aquela procuradora, porque ela era muito boazinha. E você veja, a coisa foi tão detrimentosa, tão perversa, que muitos desses que fizeram delação premiada, por se sentirem premidos por uma agressão do Estado, partindo, inclusive, não só do acusador, mas do juiz, depois de vários dias presos, o homem tem sudorese, ele mija nas calças, ele chora, porque ninguém aguenta uma tortura, principalmente sabendo que está sendo torturado para dizer inverdades que interessam a um juiz, que interessam ao Ministério Público, que interessam ao procurador da República. E eles se acharam salvadores da pátria, fizeram ligações escusas com o exterior, com os Estados Unidos, com a Suíça, onde já se viu tamanho conluio. Traíram a soberania da pátria. Traíram a soberania nacional. São traidores da pátria. Eu acho, como você, meu nobre doutor, disse ontem, nós conversando, que ainda há possibilidade de nós assistirmos que esses criminosos, a quem deve ser dado o direito do contraditório, que ele não deu a Lula. E não só a Lula, não. A todos os outros que ele capitaneou a destruição. Que ele tem o direito, junto com esses procuradores criminosos, à ampla defesa, ao contraditório e ao due process law, o devido processo legal. Mas que, sendo condenados, vão a um tribunal, inclusive um tribunal internacional, porque esse povo preparou a desgraça do país. O juiz Moro, com esses procuradores da República, fizeram tudo para que o atual presidente da República fosse eleito. Este Moro, com o Dallagnol e com aqueles outros procuradores que mentiram à nação e traíram a pátria, eles prepararam a destruição, prepararam a prisão de Lula para que ele não fosse candidato. E quando eles fizeram isso, eles condenaram a nação inteira a uma injusta pena, perversa, desumana,
é contra o Código de Processo Penal, fizeram todos os artifícios para eleger o Bolsonaro e o juiz da causa, aquele que deveria ser isento, aquele que deveria decidir ali de acordo com a sua convicção, mas de acordo com o que está no processo, como o ministro Marco Aurélio sempre disse, eu não julgo o processo pela capa, eu julgo o processo pelo que está nos autos. Esse juiz julgou o processo pela capa. Ele não queria saber das provas, ele queria condenar o Lula para impedi-lo de se candidatar a presidente da República e fez isso também com um interesse escuso de chegar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja a ousadia desse povo. Entre os jornalistas. Isso, na verdade, é uma organização criminosa que teve apoio de grande parte da mídia nacional, que todo dia inventava mentira sobre o Lula. Entre os jornalistas, com relação ao Moro, que o pai de Moro foi fundador do PSDB no Paraná. Foi. E há uma lenda que eu não duvido que seja verdade, mas eu vou colocar aqui porque, de certa forma, mesmo que seja uma lenda, ela explica bastante o comportamento do Moro. Dizem que o Moro jurou, quando o pai estava às portas da morte, de partir, que ia destruir o Lula e ia destruir o PT para o pai. Então, a Lava Jato ela começou já com um projeto de destruição do Lula e do PT, com a desculpa da luta anticorrupção. Né? Então, com isso, teve apoio das agências de inteligência norte-americanas, perfeito, teve apoio do Ministério Público Suíço, de toda a mídia, grande mídia aqui, né, da elite mais forte, do empresariado mais forte, e também da política mais conservadora e poderosa que tinha no país. Com isso, a Lava Jato ela teve uma imagem que não foi real, uma imagem de que ela prendia pessoas poderosas. Finalmente apareceu alguém para prender pessoas que são poderosas, aquelas coisas todas. Hoje, com a Vaza Jato, com essas mensagens, com esse bendito hacker, que graças a Deus apareceu. Graças a Deus, o anjo hacker. O Delgatti, mostrou-se que a Lava Jato era simplesmente o que o Gilmar Mendes falou. Perfeito. Um grupo de bandidos, uma quadrilha criminosa. Igual ao PCC. Né? Agora, mesmo assim, mesmo o STF estando indignados com a postura de pessoas do judiciário e que corromperam o judiciário brasileiro de forma ostensiva e sistemática, não se fala no STF na recuperação dos direitos políticos de Lula. Então, a minha grande dúvida, até como jornalista, agora, o senhor estando em Brasília, sendo um advogado, seria realmente, há essa possibilidade de Lula ainda recuperar os direitos políticos para que possa concorrer à presidência? Perfeito. Olha, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, entendo e tenho orgulho de entender assim, que ele é realmente o guardião da Constituição. E como guardião da Constituição, ele vai ter que se nortear pelos rumos tracejados na Constituição, que se espraiam nos outros ramos do direito. Veja bem, há um aspecto aí muito interessante. Disse, para que seja anulado o processo de Lula, a condenação de Lula, é possível que se traga como elemento de defesa
o teor das conversas do Sérgio Moro com o Dallagnol e com os procuradores da República para a defesa da Constituição, permite que se traga essas gravações. São novas provas, né? Novas provas. Pois é. Então, esses fatos, com certeza, irão fundamentar, sedimentar uma decisão da Suprema Corte no sentido de que realmente foi um artifício, foi uma orgia a condenação do Lula. Se, em se tratando de o Supremo entender que a condenação do Lula não teve nenhuma base sequer empírica, tem obrigação de absolver o Lula e, o absolvendo, levantar essa restrição ao direito dele, de cidadão, de voltar a se candidatar e a ser um homem livre. Porque, atualmente, é verdade, o que nos dá a entender é uma inspiração de que o Lula vai continuar com os direitos políticos cassados. Não pode, porque o direito político cassado no Estado Democrático de Direito há de decorrer de uma condenação. E se uma condenação foi, na verdade, o resultado de pândegas, estroinas, mentiras, há de ser anulada todas as condenações do Lula. E elas sendo anuladas, é evidente que ao Lula vai ser restabelecido o direito de cidadão, porque hoje o Lula é um morto civil. Lula hoje está como morto civil. Mas o Supremo Tribunal Federal, sob pena de se desconstituir na sua estrutura de respeitabilidade nacional, ele vai ter que julgar o recurso do Lula, os habeas corpus, etc. Agora, vejam bem... O Fachin rejeitou, rejeitou não. Ele aceitou o pedido da defesa do Lula, se não me engano foi ontem ou anteontem. Foi anteontem. Contra os HCs que o Lula, que a defesa tinha feito no TRF4. Ou seja, perfeito. Foi uma estratégia jurídica. Né? Já que ia ser julgada a suspeição de Moro no próprio STF. Né? Porque, na minha leitura, e creio que eu terei a concordância do senhor nessa parte, se tivesse ainda algum tipo de ação jurídica, judicial, na região federal em que o Lula estava sendo julgado, na Justiça Federal, o STF diria que não poderia julgar a suspeição de Moro porque ainda havia ações que estavam em instâncias inferiores. Correto? Não, porque o fato dele julgar, o Supremo vai ter que julgar, julgando a suspeição, ele julga a suspeição no processo. Então, se cuida de anular uma condenação ao fundamento jurídico de que o juiz que deu a sentença, o juiz sentenciante, agiu de forma, não é injusta, mas de forma artificiosa, esse processo será julgado, sim, independentemente que tenha outras ações contra ele. Isso não é um impedimento. Agora, é possível que seja julgada a suspeição de Moro e que Lula não tenha seus direitos políticos de volta? É possível que haja essa disparidade? Não vejo isso. Olha, a outra também questão que a mídia espalhou, grande parte da mídia deixou espalhar, e muita gente, por ignorância ou má fé, diz o seguinte:
Olha, o Lula foi condenado em várias instâncias, inclusive no Supremo. Primeiro, quando o processo vai ao Supremo, o Supremo não vai eliminar, não vai analisar provas, não. O Supremo vai ver da aplicação do direito ajustado aos princípios das garantias constitucionais. Então, é uma grande mentira dizer que ele foi condenado no Supremo ou em outros tribunais. Não, porque quando vai o recurso para o órgão adquém, que é o tribunal, eles não vão analisar a prova, não. Eles vão analisar se aquela sentença se deu dentro dos parâmetros do Código de Processo Civil e da Constituição, dentro dos marcos delimitados pela Constituição Federal. Agora, veja bem. Uma coisa da outra, né? Não pode haver esse desvínculo da suspeição e da anulação de todas as sentenças contra o Lula. Não. O que, sendo declarada a suspeição do juiz... Porque nós temos juízes lava-jatistas no Supremo, né? Temos. Mas eu tenho a impressão que isso é minoria. Até porque a situação está muito escancarada. O Supremo foi muito surrado por esse grupo, inclusive pelo grupo bolsonarista e pelo grupo da República do Paraná. Isso está nas mensagens. Isso está nas mensagens. Jocosamente agrediram o ministro do Supremo. Então, eu não acredito, a não ser uma exceção, que os membros do Supremo Tribunal Federal, os ministros da Suprema Corte, não vão realmente reagir com veemência, porque se não reagirem com veemência e não restituírem ao status quo ante do Lula ou de qualquer outro que sofreu injustiça, porque o caso do Lula é emblemático, mas ele pode ser estendido a qualquer um. Qualquer um miserável que caia nas malhas de um grupo do Ministério Público, em conluio com o juiz, e que resolvam condená-lo, pode ser José da Silva, pode ser Antônio de Pádua, pode ser Marcos Aurélio, pode ser Jesus Cristo. O perigo do exemplo doentio dessa urdidura feita pelo pessoal do Paraná é muito grande, porque amanhã poderá ser qualquer um de nós. Poderá ser um filho nosso, um neto nosso, um vizinho nosso, tá entendendo? E há um fato muito forte. Não há... A Polícia Federal invadiu o Congresso e prender senador. Pois é. Entendeu? Correto. Quer dizer, fora da jurisdição, constitucionalmente é anticonstitucional, mas a Polícia Federal entrava com a ordem do juiz e prendia o senador. Correto. Agora, veja bem, a coisa foi tão bem arquitetada, tão bem no sentido de tão hedionda orquestração, que antes do réu responder ao inquérito, o réu já era preso e passava-se para a mídia. E a mídia, no espetáculo miraculoso, jogava a face daquele que estava sob júdice ou sob investigação, e jogava, e já ele entrava como um condenado. E há um grande perigo, não há desnotícia. No Brasil, principalmente, quando a imprensa mitiga a dignidade da pessoa humana, quando ela vem a despetalar a honra subjetiva de um cidadão, ela amanhã
Mesmo que ela seja condenada a se esclarecer, ela bota uma notinha desse tamanho, dizendo apenas que errou. Não há desnotícia no Brasil, na nossa imprensa. Então, veja que essa orquestração parte do Poder Judiciário, do órgão acusador, que é o Ministério Público, numa relação incestuosa entre eles, com apoio de grande parte da mídia, já antes do julgamento, ele já tinha a certeza da condenação. Queimaram a imagem. Queimaram a imagem de um inocente que nem a julgamento tinha ido. Então, realmente, não tem saída. O Supremo vai ter que enfrentar essa questão. E o Supremo tem obrigação em defender a instituição. Não pode mais se expor e botar as costas para o chão, a cara no chão, e deixar que venham partidários do presidente da República, partidários do Dallagnol, partidários desse juiz desonesto, a jogar bomba em cima das costas do Supremo. A Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, é guardião da Constituição e das garantias individuais e coletivas. Não acredito que o Supremo vá se acovardar nesse momento histórico, porque a história também encurrala os covardes. Zé Mário. Bom, Marcos, ouvindo essa explicação jurídica de sua parte, que tem muita habilidade, demonstra muita habilidade, não só na interpretação da lei, como também na expressão de apresentá-la, eu retorno para a nossa realidade. Como eu vejo a realidade da expectativa de continuar com esse mesmo governo, com o mesmo titular em 2022. Eu vejo que, atualmente, o governo Bolsonaro tem aproximadamente um terço do eleitorado. 30%. 30%. Tudo bem. Você vê o seguinte, com a tradicional desunião dos partidos de esquerda, você vê alguma chance de Bolsonaro ser reeleito a partir da desunião dos partidos de esquerda, ele com a facilidade, com o partido de um terço na mão? Veja bem, Zé Mário, eu penso que agora a coisa não é mais da esquerda, nem do centro. A reação tem que ser uma reação popular. A esquerda, se não quer se unir, por exemplo, nós tivemos um senador da República, ex-senador, ex-governador, que tem uma facilidade de expressão extraordinária, um homem culto, mas ele faz alianças com o diabo para destruir o poder. Está perdendo a credibilidade. E à medida que esse pessoal está perdendo a credibilidade, é preciso ser isolado. A luta não é mais de partido, a luta agora é do povo. É a desilusão que derruba Bolsonaro. É a desilusão. É a desilusão. Que derruba Bolsonaro. Perfeito. E a pandemia contribui. E o quê? E a condução, a gestão. A gestão. Pandemia contribui porque não tem gestão, né? Na verdade, não há gestão. Afora o somatório, não é, das atitudes nefastas, irresponsáveis, perversas do presidente da República ao se referir à dor daqueles que perderam os seus parentes, os seus amigos, o seu filho, a sua esposa. Eu ontem estava até comentando, me deu uma profunda tristeza em ver uma crônicazinha, uma resposta pequena do Rui, que foi nosso colega, o Rui, que é jornalista. Hein, Zé Mário? Rui Leitão. Rui Leitão.
respondendo a ele que realmente quem perdeu uma pessoa querida, quem perdeu um filho, uma irmã, não vai, isso não é mimimi, como ele assintosamente se refere a todos os outros, que ainda nem cicatrizou. Eu vi o título de uma matéria hoje. Eu vou chorar a vida toda, eu vou chorar a vida toda porque perdi a minha irmã Rita. Então, não só chora Rui, choro eu, chora você, choremos todos nós. Então, além de... Chora isso, Marias e Clarices. Então, veja bem, além da política desastrada, irresponsável, entreguista deste governo, querendo destruir as nossas empresas, que é o resultado do conluio do seu Moro com aqueles procuradores da República, quer também... Como? Também com os americanos. Com os americanos, entreguistas, ordinários, traidores da pátria. E ainda agora, ri. Ele fica numa jactância quando tem a notícia que aumentou o número de mortos por uma pandemia que ele deveria, sim, se não precisava nem ser um estadista, porque exigir de uma pessoa que pensa pequeno, ser estadista já é demais, mas pelo menos que tivesse dignidade, ele teria evitado tantas mortes. A responsabilidade de tanto luto no Brasil é, sim, grande parte dele. E o nojo que nós temos... É um genocida. É um genocida. É um genocida. Então, eu acho que a questão não é a esquerda vai se unir. Não. Agora tem que ser todo brasileiro, todo cidadão, tem que lutar para derrubar, impedir que este destruidor da pátria continue no poder. Por mim, ele já tinha saído. Eu li o título de uma matéria hoje, do Josias de Souza, que é um jornalista, para mim, altamente suspeito. Tem uma coluna, acho que na Folha, no Universo Online. Então, assim, mas ele foi brilhante na simplicidade de que ele fez. Ao pegar a frase de Bolsonaro, vai procurar vacina com a tua mãe, Pois é. então ele falou assim, vai procurar votos com a sua mãe, Bolsonaro. Perfeito. Quer dizer, eu acho que está na hora de responder à altura a Bolsonaro. Está na hora de responder à altura. Os insultos... Está na hora dos jornalistas naquela sessão que forem agredidos, agredirem de volta. Agredirem de volta. Tem que acabar essa passividade. Eu vejo passividade na esquerda, eu vejo passividade na direita, eu vejo passividade no povo brasileiro, eu vejo passividade na mídia, que está sendo massacrada. Perfeito. Quer dizer, até quando? Tem para mim, soa como um soneto. É a partir de um romance que diz o seguinte: é dessas ofensas sangrentas, dessas caçoadas anônimas, que se origina, por fim, um deleite que às vezes chega ao mais alto grau de voluptuosidade. Está ouvindo? Eu repito? Eu repito, Zé Mário? Você ouviu, Zé? Repita, por favor. Havendo falhas de microfonia. Por favor. Perfeito. Aspas. É dessas ofensas sangrentas, dessas caçoadas anônimas, que se origina, por fim, um deleite que às vezes chega ao mais alto grau de voluptuosidade. Digo eu, há uma repugnante orgia. O que é que Bolsonaro tem feito? Verdadeiras orgias no meio do povo, transmitindo e permitindo e acoroçoando que o vírus seja transmitido, mentindo
dizendo que o vírus não tem essa capacidade, que é uma gripezinha. Ele vive criando pândegas para surrar as pessoas ignorantes, analfabetas, idiotas, que se abraçam no sentido de chamá-lo Salvador, esse é isso e aquilo outro. E me lembra um caso na Universidade de Salamanca, na época do fascismo, onde um lugartenente de Mussolini, em Salamanca, chegou para pedir o apoio da cidade e da universidade. Ele chegou a dizer: se é para manter as ideias franquistas, nós mataremos a todos, derramaremos o sangue de todos os espanhóis. E um idiota gritou de lá: viva la muerte! Viva la muerte! E Miguel de Unamuno, um juiz filósofo, com mais de 70 anos, disse: eu nunca esperei ouvir aqui em nossa terra o grito vindo da multidão de dizer viva la muerte, quando nós deveríamos gritar pela vida. Este governo é um governo fascista, é um governo fascínora. E, logo em seguida, arrastaram Miguel de Unamuno e o fuzilaram. E muitos dos judeus que foram sacrificados, a meu sentir, é porque de início não reagiram. Chega e passa da hora de nós reagirmos. Cada insulto dele, cada bufetada dele no nosso sentimento deve ser realmente reagido com a mesma veemência que ele nos insulta. O nosso silêncio é uma sentença de morte. Isso. O nosso silêncio é uma sentença de morte. Perfeito, perfeito. Bom, gente, estamos chegando ao final do tempo, então eu gostaria de deixar com Zé Mário Spínola para fazer umas considerações finais com você e depois eu faço o encerramento do programa, tá ok? Perfeito. Fique à vontade. Marcos, o que conversamos agora com a excelente contribuição de Mariotti, um bate-papo excelente que eu estou assistindo, um verdadeiro debate de qualidade, de alto nível. Eu gostaria de enxergar as minhas preocupações e as minhas esperanças. Falando como médico, a nossa paciente, a República, ela está ameaçada. Ela está ameaçada, está com a gripe muito forte, que pode evoluir para uma pneumonia se nada for feito. Aí eu lhe pergunto, eu vejo como remédio uma solução de antibiótico, vários antibióticos, certo? Esse antibiótico seria a união de todos os cidadãos que você proclamou. Não importa a sua matriz política, seja de direita, de esquerda, de centro, mas que seja preocupado em salvar a República. É o momento que eu vejo, é isso. A nossa preocupação é salvar a República. Uma vez salva, depois a gente volta cada um para o seu lugar. Então, era isso que eu gostaria de deixar aqui. Se você puder comentar, certo? Agradeço. Zé Mário, essa profilaxia, esse tratamento, eu concordo plenamente. É preciso defender a vida da nossa República, que está muito doente. A nossa República sangra. E é preciso, sim, como você disse, usar dessa terapia, usar desses antibióticos. E não é galardão de ninguém de esquerda, não. Toda a nação, todos nós, os democratas, independente, como você muito bem frisou, de sua matiz político-ideológica, nós devemos salvar a República. Isso não é um ato
de dignidade nem heróico só da esquerda, tem que ser da direita, tem que ser do centro. Porque nós, se tivermos a nossa república sacrificada, nós teremos realmente a nossa cidadania destruída. Um só pensamento. Como? Um só pensamento, uma só visão. É o que viraremos. Perfeito. Seremos uma sociedade de pensamento único. Isso, perfeito, perfeito. Ótimo. Então, veja bem, me parece, me lembrou, lembrei-me agora daquele romance Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago. De repente, nós não podemos permitir que todos nós fiquemos cegos para depois sermos confinados em campos de concentração em nossa própria pátria. Zé Mário, perfeito. Tanto mais quando você é médico. Muito rica a sua análise. Eu também acho. Não tem essa de, dependendo, é a esquerda. Não, não é a esquerda. É uma reação da vida. Da cidadania. Da cidadania. Concordo plenamente com a sua observação, Zé Mário, como de hábito muito oportuno. Eu, particularmente, quero dizer da minha satisfação, da gente ter conversado, da gente ter, inclusive, espraiado o nosso desejo de continuar indignado face às maldades do governo, às maldades de alguns membros do judiciário, às maldades contra a República, às maldades contra a vida humana. Agradeço ao nobre Mariotti pelo seu empenho, pela sua luta, e quero dizer de meu profundo prazer em estarmos juntos. E, assim, a minha profissão de fé em pessoas como você, Zé Mário. Ainda bem que nós temos, tá, pessoas com tamanha dignidade e sensibilidade, como você também, meu nobre jornalista, a quem eu rendo toda a homenagem de todo o coração e de todo o amor que eu tenho dentro de mim. Agradeço bastante a sua presença. Agradeço a sua presença também, Zé Mário. Eu quero dizer que Dr. Marcos Paiva tem uma coluna no nosso site, no tvdemocracia.online, né? É só digitar tvdemocracia.online, está lá. Eu vou até ver se eu consigo compartilhar uma imagem aqui do site e mostrar a coluna, um minutinho só, gente, que isso aqui é ao vivo e eu estou, assim, apaixonado por essa ferramenta. Compartilhamento de tela, né? Então, nós vamos ver aqui. Vamos ver, ó, vocês estão vendo o site, né? Aqui é tvdemocracia.online. Tem as matérias, vai ter o nosso canal também no YouTube, e embaixo tem os colunistas. Então, temos aqui o Agamenon, José Petrucci, tem eu, tem Márcio, o historiador, tem o Dr. Marcos Paiva aqui com o chapéu de cangaceiro, que eu achei muito bacana a foto. Tem Júlio, que é um grande professor aí, tá? O Washington Rocha, Thelma Fernandes, isso. Luz Meire também está aqui, tá tranquilo, contribuindo. Ou seja, é um time de gente boa, de gente guerreira, de gente lutadora. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu quero dizer que o Dr. Marcos Paiva, confirmando, tem uma coluna no nosso site, que nós sempre publicaremos textos, as opiniões dele. Claro que o espaço aqui da TV da Democracia também é seu, faz parte, estará sempre convidado para poder participar. O Espínola mostrou-se aí um profissional da comunicação, né? Como é que se diz? Como bom médico, você é um bom entrevistador, né? Como médico, você é um bom entrevistador. Zé Mário é um intelectual, Zé Mário é um intelectual, né? E é um médico esplendoroso. E com certeza contribuiu muito hoje com o trabalho da TV da Democracia, que é um projeto nosso, né? Eu sempre faço questão de afirmar e reafirmar isso, porque ninguém faz nada sozinho,
e nós não somos autossuficientes. E graças a Deus, porque a gente pode estar com pessoas e compartilhar com pessoas fantásticas como vocês. Tá bom? O nosso site, eu já disse o endereço, eu vou passar a vinheta de encerramento, quero avisar que esse programa vai ficar gravado depois no nosso canal, para quem quiser reassisti-lo, vai ser editado, claro, tirarei algumas falhas do ao vivo, será tirado, porque ele será editado, mas será o programa na íntegra, em todos os assuntos, em todas as palavras que foram proferidas aqui, e, vamos dizer, e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, né? Perfeito. Fora Bolsonaro. Correto, Eu só quero uma última opinião sua. E se eles me cortarem aqui, o povo vai entender. Se o pessoal da plataforma me cortar pelo tempo. Uma última opinião, e quanto mais sucinto for, eu agradeço. Se Bolsonaro sofrer um impeachment e Mourão assumir a presidência da República, na sua visão, como será isso? Que é um general cujo pai tem uma história muito interessante no golpe militar de 64. Veja bem, eu vejo de acordo com o que é tracejado na Constituição. Se vier o impeachment de Bolsonaro, o que foi eleito com ele deverá assumir. E eu não tenho medo para o país de um general assumir o poder, porque eu também não acredito, apesar de eles terem dado apoio, estarem dando apoio ao genocida, mas eu acho que, por algum tempo, isso não causaria nenhum demérito. Talvez fosse a possibilidade deste general, vice-presidente da República, reeditar a dignidade das Forças Armadas. E conduzir a gestão até o final. De uma maneira melhor. Então, tá bom. É isso aí. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nós chegamos aqui hoje ao nível máximo de trends, estourando mesmo, de 9 ouvintes. Né? E como a internet oscila, vai a 5, vai a 6, vai a 7, 8, mas para um primeiro programa, uma primeira entrevista, eu considero que é um sucesso. 9 ouvintes, para mim, me deixa contente, me deixa feliz. Significa que esses 9 se tornarão 18 na próxima, sexta-feira. E quero dizer que todas as sextas-feiras, às 20 horas, teremos um convidado aqui para fazer essa entrevista, que, se o Washington Rocha não puder, nosso amigo e parceiro Zé Mário Espínola já está aí postulante ao cargo de entrevistador aqui da TVD, e então, com certeza, está convidado, né, para isso. Poderemos ter até 4 pessoas aqui no mesmo programa, e com certeza eu acho que nós estamos dando um primeiro passo, né? Como é que disse o Neil Armstrong? Um pequeno passo para nós, mas um grande passo para a humanidade. Para a humanidade, né? Perfeito. Eu só queria aproveitar e dizer que eu mando um fraterno abraço para o José Emilson Ribeiro, porque eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Vilma entrou aqui também, Vilma está aqui. Não é? E a Vilma, e por eles eu homenageio a todos os grandes companheiros que lutaram contra a ditadura. Isso. Um abraço. Então, um grande abraço para você. Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa. Inscreva-se, dê o seu like. Obrigado.